Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos nessa casa de luz que nos recebe com tanto amor e com tanto carinho. Que a paz do Divino Mestre esteja em nosso coração e que ela permaneça em nós. Pouquinha gente, né? A gente percebe que o frio afasta as pessoas, né? Que bom que o calor do coração de vocês foi o suficiente para aquecê-los e trazê-los nesta noite para ouvir as palavras do Evangelho. Que Jesus os abençoe. Nós gostaríamos, a proposta dessa noite, para a nossa reflexão, sobre os conflitos. Vamos começar iniciando a nossa palestra falando sobre os conflitos. Em que parte eu estou em um conflito? Eu sou parte do problema ou eu sou parte da solução desse problema? Onde é que eu estou situado? Boa noite. Onde é que eu estou situado? Eu sou parte do problema ou sou parte da solução desse problema? Sou facilitador ou sou a pessoa teimosa que não muda, que não evolui, que não melhora e está causando sempre um problema na vida dos outros? É um ponto principal para que a gente reflita e veja o que é que a gente está precisando melhorar nas nossas atitudes, na nossa transformação íntima. Deus tira de nós o que nos fere e nos dá o que nos cura. Muitas vezes é o remédio amargo, difícil de tomar. Quem se lembra do biotônico Fontoura, daqueles remedinhos que tinha o peixinho nas costas, que era elixir, não sei das quantas, que era de fígado de bacalhau. Quem tomou aquilo sabe que é um remédio horrível, né? Então vamos dizer assim, muitas vezes a gente tem que tomar um elixir Scott, aquele velho óleo de bacalhau, mas é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Nós precisamos começar a olhar a vida de uma outra forma. Enquanto ainda estamos no caminho, Jesus nos disse, vá, reconcilia com teu irmão ainda enquanto está no caminho. E muitas vezes a gente, por teimosia, deixa essa grande oportunidade passar. E na noite de hoje nós fomos convidados a falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, sério, mas de novo, sim, esse capítulo é tão amplo, tão necessário. Quem tiver a oportunidade e a curiosidade pode começar a ler e a compreender. É nele que nós vamos compreender a bondade de Jesus e os seus ensinamentos. Bem-aventurados os aflitos. Jesus estava dizendo para nós lá já no começo do caminho, veio nos explicando também, nos esclarecendo. E a doutrina dos Espíritos nos esclarece melhor ainda. E o trecho que a gente escolheu para conversar essa noite é perdas de entes queridos e mortes prematuras. Nós gostaríamos de, nesse momento, externar os nossos melhores sentimentos de amor, de conforto, de consolo, a nossa irmã Sônia, a nossa irmã Zilda, a nossa irmã Maria Inês, que se despediram nesses dias anteriores de seus entes queridos. Nós sabemos que vamos nos despedir ao longo do tempo de muita gente querida. Principalmente a doutrina dos Espíritos vem para nos esclarecer que a morte não existe. Existe a morte do corpo físico. Mas como é que nós lidamos com essa separação? O que eu compreendo por morte? O que eu compreendo por perda? Vamos conversar um pouquinho essa noite e refletir lá dentro do nosso coração como anda o nosso desapego. Nós separamos um pedacinho aqui para a gente ler, de Fenelon, 1861. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos. Porque então ela vos aparecerá como simples incidente na infinita duração de vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Então, a doutrina dos Espíritos vem nos dizer que nós temos uma única vida, uma vida eterna, mas várias reencarnações. Vamos estar
várias vezes reencarnando no planeta Terra. E a doutrina dos Espíritos vem nos lembrar o que Jesus já havia dito para nós, em parábolas, de formas que a gente não compreenderíamos e talvez até muitos agora ainda não conseguem aceitar. Mas ele lá atrás já dizia: meu reino não é desse mundo. Na casa de meu pai há várias moradas. Para se ver o reino dos céus, há de se nascer de novo. Todas essas formas era para nos dizer que existia. Vou na frente preparar um lugar para que vós outros, aos poucos, possam retornar. Então, quando nós deixamos o nosso corpo físico, na verdade, estamos voltando para casa. Mas muitos de nós, talvez pelo fato de não acreditar nessas verdades, por não ter o esclarecimento, não se preocupar com o conhecimento e se ligando às coisas materiais, acaba numa situação de perda repentina ou de uma doença, se revoltando contra Deus e dizendo: mas por que fulano? Tanto bandido aí, por que foi levar fulano que era tão bom? Ou mesmo no caso de uma criança jovem que parte, ou um bebê, mas por que Deus é injusto de levar uma criança que não fez mal a ninguém? Se nós talvez parássemos, estudássemos e tentássemos compreender os desígnios de Deus, e principalmente da doutrina, iríamos perceber que Deus, em sua infinita bondade, através da reencarnação, nos dá a oportunidade de ir quitando os nossos débitos aos poucos. Muitas vezes nós passamos por processos dos vícios por longos anos. E aí você ouve a pessoa dizer assim: eu fumei a vida inteira e bebi a vida inteira e nunca me aconteceu nada. Fulano não fazia nada e morreu. E volta, reencarna, dura 6 meses, 1 ano, 3 anos e desencarna novamente, é uma morte prematura. Porque o seu corpo físico ficou prejudicado. E para que ele cumprisse o que faltava na outra reencarnação, ele volta novamente, cumpre aquele período que ele deixou de cumprir pela sua imprevidência através do vício, que é 3 anos, 6 meses, 2 horas, 3 dias, são as mortes prematuras. Claro, a doutrina nos diz que cada caso é um caso, mas na sua maioria entendemos que quando furtamos a lei divina, burlamos a lei divina, de uma forma ou de outra, vamos responder por ela. Vamos lembrar também que os antigos usavam, na hora da morte, queimar na verdade, não era nem cremar, né? Era queimar, enrolavam os seus entes queridos e colocavam lá na fogueira e ficavam dias naquela penitência, naquela tristeza. Quem é mais velho vai se lembrar também que o costume era quando a pessoa desencarnava, o velório era feito nas casas, não havia nem cemitérios que tivessem locais apropriados para se fazerem o velório. As mulheres se vestiam de preto e passavam meses, anos, principalmente as viúvas. Passava anos se vestindo de preto as mulheres. Em outros casos, em outras culturas, quando o homem morria, a mulher tinha que correr junto. Então, cada um dentro da sua cultura e dentro do seu tempo vai compreendendo o luto e as necessidades de que a morte traz. E o tempo foi passando, foi se melhorando, foi se esclarecendo, as pessoas compreendendo que a morte é necessária, que é um ciclo da vida, você nasce, cresce, evolui e desencarna. Vamos dizer assim, hoje os velórios são até mais curtos, as pessoas são mais, eu não diria que tem mais sentimentos, eu diria que são mais frias até. Elas não usam de empatia com a dor do outro. Então os velórios tem muita brincadeira, tem muita algazarra, às vezes tem pessoas fazendo piada, não sabem se portar realmente na dor do outro, daquele que está perdendo. Quando se trata ainda de um espírita, aí a pessoa ainda é pior, porque ela diz assim: é espírita, não pode sofrer. Como que você está sofrendo? Como que você está chorando? Você não sabe que a vida continua? E tira o respeito, deixa de ter respeito por aquele ser humano que está sofrendo. Porque independente da religião,
a despedida é dolorosa. E cada um tem o seu tempo pessoal de luto. Cada um tem a sua maneira de se despedir daquele ente querido. O que dizer de uma mãezinha que perde o filho? O amor que a gente sabe, que o amor que Jesus nos ensinou e queria nos deixar, o exemplo que a gente pode ter é o exemplo da mãe. É o amor de mãe que é o amor incondicional. Como dizer para a mãezinha qual é a hora que ela deve parar de chorar? Que ela não pode sofrer pela perda daquele filhinho que acabou de desencarnar. Como que você fala para uma pessoa e diz assim, olha, não chore. Nós temos que ter o respeito com o luto de cada um. Podemos esclarecer? Sim, a doutrina nos dá essa oportunidade de dizer que a vida não termina, que vamos nos reencontrar, que para sempre não existe, que é temporário essa separação e que a gente tem que trabalhar o desapego, porque é o amor liberta. Quando nós libertamos aquele ser, nós deixamos ele seguir em paz. E o que nós percebemos é o apego demasiado, mas não o amor, a posse. É o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho, é meu irmão, é meu tio. É no sentido posse, meu amigo, mas não no sentido da libertação. Porque chorar e sentir a dor, cada um vai sentir a sua maneira. E nós temos por obrigação respeitar esse momento pessoal de cada um. Deixar a pessoa sofrer o seu luto e a sua dor em paz. Sofrer não significa desistir de si mesmo. O sofrimento não pode destruir o que a gente tem dentro da gente. No momento da dor, no momento do luto, nós imaginamos que mais nada tem graça, mais nada tem luz, porque a dor é muito forte e nos traumatiza. Mas isso é normal e isso é passageiro. Quando percebemos que a pessoa se permanece naquele choro, naquele luto constante por muito tempo, aí sim nós entramos com amor para socorrer essa pessoa e trazê-la novamente para a vida, mostrando o quanto ela é importante, o quanto ela é querida e o quanto ela está prejudicando aquele ente que partiu. Nós temos que pensar que quando nós perdemos alguém, nós perdemos uma única pessoa, mas aquela pessoa que partiu está também nos perdendo. E também está indo para algo desconhecido, para um lugar desconhecido. Está voltando para casa, mas ainda não está habituada. Então ela tem que pensar que ela tem que ir mais tranquila, porque nós estamos nos despedindo da pessoa temporariamente, nós não vamos deixar de amá-la. O amor continua o mesmo. Nós vamos continuar a ter aquela pessoa no nosso coração e na nossa vida. Fisicamente não vamos poder estar abraçando, não vamos poder estar junto, mas podemos estar em pensamento. E todas as vezes que nos lembrarmos dessa pessoa, podemos pedir a Jesus, podemos pedir a espiritualidade que nos abrace, que possa receber as nossas energias. Cada um vai seguindo pelo seu caminho. Conta uma história de Tolstói, e ele conta no romance que no plano espiritual, numa reunião de jovens desencarnados, todos viviam em plena alegria. E num cantinho da sala tinha sempre uma mocinha que estava constantemente molhada. E todos estranhavam o fato dela estar o tempo todo molhada. E foram perguntar para o mentor, para aquele que orientava a todos. E ele disse que todas as vezes que a mãezinha chorava por causa da perda da filha, ela recebia aquele vale de lágrimas, aquelas lágrimas molhavam ela. Olha o peso, a gente pode estar falando numa, até como figurativo, né, vamos dizer assim, mas que a gente pensa o quanto nós podemos prejudicar quem partiu com as nossas lamúrias, com as nossas tristezas, com a nossa infelicidade. Eu posso compreender que aquele que eu amo está seguindo um outro caminho, está seguindo na mesma estrada que eu, apenas em países diferentes, vamos dizer assim, dimensões diferentes. Estamos juntos na mesma escala de evolução, porém temporariamente separados. Conta também que Chico Xavier, numa das suas psicografias para uma mãezinha, e Chico era muito amoroso, perdeu a mãe muito cedo, sabia a dor da perda.
E a espiritualidade abençoada lhe deu o dom de confortar as mãezinhas através das psicografias. E numa delas, a mãezinha, depois de 2 anos que perdeu o filho, foi para Chico, e Chico recebe uma psicografia do filho. E o filho diz lá: mãezinha querida, nós vivemos, eu te amo, continuo te amando, mas me liberta, mãezinha, para mim seguir meu caminho daqui para frente. E você também seguir o seu. Dá tudo, mãezinha, desfaz do quarto, desfaz das minhas coisas. Há tanta gente necessitada, precisando de auxílio. Abre teu coração, mãezinha, me liberta. Dá todas as minhas coisas. Segue a vida, eu vou continuar te amando. E a mãe, sentida com aquele apelo, volta para casa e doa o quarto, porque o quarto estava intacto. Arrumadinho, bonitinho, tudo como se ele estivesse vivo, como se ele fosse entrar a qualquer momento dentro do quarto. E a mãe, então, obedecendo aquele apelo do filho, foi e doou tudo. O quarto desfez, fez uma outra coisa no quarto, e passou-se mais um ano. E ela volta novamente ao Chico agora, esperançosa de receber uma outra mensagem, quem sabe? Agora ela poderia receber uma mensagem, sabendo que o filho estava feliz. E o filho diz: mãezinha querida, eu continuo dizendo para você, eu te amo e vou continuar te amando. Você é muito importante para mim e segue no meu coração. Mãezinha, dá o travesseiro. Todas as vezes que você abraça aquele travesseiro e chora por mim, eu ressinto aqui, aonde eu estou. Dá o travesseiro, mãezinha. Me liberta. O meu amor por ti continua. E você pode me amar, independente do que você me faz, do que faz me lembrar. Então, quer dizer, ela deu o quarto todo, mas o travesseirinho ela abraçava ali, ó, no peito. Toda vez que doía, saudade, toda vez que ela sentia a falta, era o travesseirinho que ela abraçava e chorava. O apego continua o mesmo. Estamos preparados para partir? Estamos preparados? E se amanhã falar assim, senha 22, é a sua senha. Está preparado? Está preparado? Pode dizer que se desapegou das pessoas? Deu o amor que precisava? Deu a atenção necessária? Perdoou quando havia necessidade? Foi tolerante? Foi paciente? Tomou banhos de chuva? Viu o sol nascer? Viu o sol se pôr? Quantas vezes foi andar na beira da praia despreocupadamente? Diz Roberto Gianneschik, que é um psicólogo e psiquiatra, nos seus laboratórios clínicos de UTI, que as queixas maiores que ele ouvia dos pacientes terminais não era da falta do carro que não tinha, da casa que não comprou, dos bens que não possuiu, das roupas que ia deixar, mas sim do amor que não teve, do abraço que não deu, do perdão que não conseguiu dar, de não ter pedido perdão para quem precisava, de não ter vivido a vida mais leve. O que é um minuto perante a eternidade? Nós vivemos 80, 90 anos, hoje nós vivemos até 90 anos, se vive mais, porém se vive doente. Hoje muitas vezes a pessoa desencarna com 92, 93, mas desencarna consciente com as suas faculdades mentais, desencarna e com as suas funções motoras? Não. Desencarna em sofrimento. Desencarna muitas vezes anos a fio em cima de uma cama. Isso não significa qualidade de vida, significa resgate de débitos. Para que a gente possa evoluir, nós precisamos ir nos acertando pelo caminho. Libertando as pessoas que amamos. Amando, mas sem cobrança, sem exigir que aquela pessoa seja o que me agrada. Deixar de ser tirano. E deixar de ser tirano consigo próprio. Deixar as cobranças. A vida é muito curta para se preocupar. Se tem um tênis bonito, se tem dinheiro o suficiente para passar o inverno. Nós precisamos nos preocupar com agora. Diz que a ansiedade, a depressão é viver no passado. E a ansiedade é viver no futuro. Quando que a gente vai resolver
viver no presente? Quando é que a gente vai olhar para o nosso presente? Diz, eu até anotei aqui. A morte física é o desafio e o exercício do desapego. Morrer fisicamente é voltar para casa. E essa é a palavra de Emmanuel. Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. Dessa nós precisamos viver bem vividas, aproveitar. Tem uma fala também, uma lembrança de Bezerra de Menezes, e essa é muito importante para que a gente possa refletir. Quando ele desencarnou, ele foi recebido no plano espiritual, e o mentor que o recebeu disse assim: seja bem-vindo, Bezerra, né? Que você possa ser muito bem-vindo. Levanta, vem olhar aqui na janela. E o levou até a janela. E ele, olhando pela janela, viu uma multidão de espíritos que o aguardavam para recepcioná-los. E todos disseram: seja bem-vindo, irmão Bezerra. O mundo ficou melhor depois que você passou por lá. Tudo bem, nós não somos Bezerra. Mas será que quando a gente desencarnar, alguém vai dizer assim: seja bem-vinda, Célia. Aonde Jesus te semeou, você floriu, você fez um mundo melhor. Será que cada um de nós tem essa percepção de perceber como é frágil e como é rápido a nossa vida? Como o tempo passa depressa e a gente não percebe a necessidade que a gente tem de transformação interior? De se tornar mais leve? Não para o outro, para si próprio. Porque eu não me transformo e não me modifico para o outro. Eu posso ser exemplo. Mas eu tenho que fazer, não adianta eu dizer algo e fazer outro. Eu não posso falar do Evangelho se eu não vivo o Evangelho. Seria hipocrisia. E muitos de nós está fazendo isso. Está achando que a vida passa muito depressa, que você agora não tem tempo, agora eu sou jovem, agora eu quero me divertir, muito preocupado com o ilusório. O que nós estamos nos preparando para partir? O que estamos deixando para o outro? Será que vão lembrar da gente ou a gente vai ser um retrato esquecido na estante? Será que eu estou trazendo para perto de mim? Estou melhorando a minha afetividade com a minha família, com os entes queridos, com aqueles que a proposta foi renascer? Por que eu nasci no Brasil e não nasci na Islândia? Por que eu não nasci na Nova Zelândia, que tem uma proposta de vida melhor, que tem uma condição e um respeito, ética muito melhor? Porque eu sou tão cruel, tão corrupta, quanto qualquer um outro que mora no Brasil. Quando nós nos referimos, e nós dizemos assim, as pessoas, nós. Quando nós nos referimos, os brasileiros, nós. Quando nós passamos por dificuldades, como passamos agora, recentemente, pela falta de combustível, como é que nós nos situamos nessa situação? Nós passamos com nota 10, nós melhoramos, somos pacíficos, tolerantes, resignados. Ou nós saímos levantando a bandeira, arrebentando tudo, se achando dono de tudo? Qual foi a minha postura perante ao conflito? Olha lá na frente que a gente falou do conflito. Como é que eu estou me situando? Eu sou um pacificador? Eu sou um transformador? Eu sou um formador, porque nós somos formadores de opinião. Alguém nos ouve, alguém nos vê. É através das nossas palavras e das nossas atitudes que nós somos exemplos para os nossos irmãos, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Se eu trago o Evangelho, se eu trago a palavra do Evangelho, se eu estou trabalhando a transformação em mim, eu tenho que realmente mudar, eu tenho que realmente me posicionar melhor. Ser um facilitador. Por favor, muito obrigado, até logo, passe bem. Primeiro você. Por que eu tenho que ser o primeiro? Por que sempre eu tenho que ser a primeira?
São situações que nós vamos verificando e vamos melhorando. Será que nós vamos regressar para a pátria espiritual sem ter aprendido nada? Vamos voltar com as mãos vazias e vamos voltar novamente como alunos que repetiram o ano? Simplesmente pela nossa teimosia em não mudar, pela nossa prepotência de nos acreditar melhor que o outro. O outro tem os mesmos problemas, tem as mesmas dores, as mesmas dúvidas. E embora ele apareça sorrindo nas imagens do Instagram, de Facebook, ele esteja bonito, ele esteja lá em pose, nem sempre o coração dele está em paz. Nós temos que tomar cuidado ao andar, porque nós não sabemos a tragédia que o nosso irmão carrega dentro do coração dele, como ele também não sabe da nossa. Por isso esse respeito, esse cuidado, principalmente quem passa pela perda, pela despedida do corpo físico de alguém querido, o respeito que a gente tem com essa pessoa, do saber se ela precisa de alguma coisa, será que nós ligamos, nós demos um abraço, nós estivemos presentes nesse momento, é importante. Somos humanos, precisamos de calor, de carinho, de atenção. O tempo vai passando e quando chegar a nossa hora e o nosso momento, nós também vamos precisar de um abraço, de um conforto, de um consolo, de uma palavra amiga, de um carinho. Nem que for miojo lá. A gente precisa de alguma coisa. E nós precisamos estar atentos às necessidades de quem a gente diz amar, de quem a gente diz que tem amizade, de quem a gente diz que gosta. Respeitar esse momento. Não cobrar das pessoas que elas sejam fortes o suficiente. Muitas vezes a gente não lida o suficiente com os nossos sentimentos e a gente cria vitiligo, cai o cabelo, cria câncer, cria tumores, simplesmente porque não soubemos lidar com os nossos sentimentos. Desequilibramos as nossas células e elas se tornam doentes. Se soubéssemos trabalhar mais, amar mais, respeitar mais o outro, nos respeitar, tratar com amor, carinho e atenção aos que nos rodeiam, nós seríamos mais felizes, estaríamos mais amparados. E que a gente possa reservar o nosso amor e o nosso carinho para aqueles que partiram, através das nossas orações. Porque todas elas recebem as nossas orações em forma de bálsamo, em formas de flúvios, de calmante e tranquilizante. Vamos orar pelos nossos irmãos que passaram pelo suicídio, que desencarnaram e até agora não compreenderam que desencarnaram. Por aqueles que amamos, que eles possam receber o nosso amor, a nossa gratidão e o nosso respeito. Que a gente possa trazer sempre em oração e dentro do nosso coração. Ele não deixou de existir. Ele pode não estar fisicamente, mas não precisamos deixar de amar quem partiu. Continuamos amando, trabalhando, respeitando e orando. Porque nós, como eu disse no começo, nós muitas vezes perdemos um ente querido, mas esse ente querido que está partindo nesse momento, perdeu uma família toda. E com certeza deve estar passando pelas mesmas necessidades, pela mesma saudade, pela mesma tristeza. Podemos refletir a respeito? Podemos refletir sobre a bondade de Deus que nos dá a oportunidade da reencarnação. Que cada um tem o seu tempo certo de estar aqui entre nós. Cada um vai cumprir o seu momento. Temos a hora certa para reencarnar? Sim, passamos por um planejamento espiritual e muitas vezes dentro da nossa evolução podemos estar juntos pedindo algo que seja feito para a nossa reencarnação. Temos hora de desencarnar? Temos a probabilidade, porque na sua maioria das vezes nós vamos antes pela nossa imprevidência, porque nós acabamos com o nosso corpo físico antes da hora. Senão nós deveríamos ter uma data certa também para retornar ao plano espiritual, retornar para a nossa casa.
que nós possamos refletir a respeito, que todos possam alcançar o que vieram buscar nessa noite, nessa casa abençoada, dentro do seu merecimento, dentro da sua necessidade da misericórdia de Deus. Eu agradeço a todos por terem me ouvido e abraço a todos. Muito obrigada, boa noite.